Boa tarde, estamos aqui diretamente da 98 Records Estúdios em São Luís do Maranhão e hoje temos um convidado bastante especial, o nosso amigo Bruno Shark, da Boli Shark. Cara, ficou o nome, né? Shark, que é tubarão. Meu nome já ficou Boli Shark. Seu nome é Bruno? Eu falei, pra mim Boli Shark era sobrenome, não é codinome, é diferente. Mas ficou Boli Shark mesmo, cara, já... Não, já pegou. Pegou, em eu todo pensei lugar. Que era teu sobrenome. Todo mundo. Em São Paulo pegou agora. O pessoal me chama de Boli Shark quando vou nos lugares e tal, devido à questão de rede social. Agora é Boli Shark mesmo, não tem outro nome não. Aí ficou Meu Boli irmão, Shark. que massa. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. Depois eu quero te dizer que tu é um cara muito especial. Eu admiro muito a tua forma de falar de Deus, a simplicidade, a humildade e a alegria que tu passa. Oh, meu Deus, muito obrigado. Eu quero que tu fique ciente também que tu é muito observado. Nós somos observados, independente de qualquer situação, nós somos sempre observados. E a forma que tu fala de Deus, ela me tocou, mesmo sabendo que religião não define ser humano, até porque tu és cristão evangélico. Cristão evangélico e eu sou cristão católico, né? Então... Só que o que vem antes é que une, né? Somos cristãos, assim. Exatamente. O que vem depois daí, pra mim, é balela. Cara, é o de menos, né? É o de menos. E, meu irmão, eu tô te trazendo aqui também uma lembrancinha, tá? É um cacto. O cacto, ele representa resistência, resiliência, força, né? Porque ele nasce no meio do deserto, lá ele tem que se adaptar. E é o que eu penso de você, o que eu acho de você. E eu quero que isso possa estar representando a união de uma grande amizade que vai surgir agora, tá bom? Eu vou guardar não só o cacto, mas as palavras. Assim, me tocou de verdade saber que... saber que você tem esse poder de resiliência que você não sabe que tem, até que você é provado a ter, né? Verdade. Assim, o cacto só vai saber que ele é resiliente quando ele é colocado num lugar totalmente inóspito e sem condições e sem viabilidade. Aí ele consegue crescer e alguns até florescem, né? Verdade. No lugar mais seco e úmido possível. A gente só vai saber que tem tais atributos, assim, que tem tais possibilidades na vida o dia que a gente for submetido a essas circunstâncias. Até então, é impossível se achar resiliente, até que você seja provado na sua resiliência, né? Olha, eu já tive umas pancadão assim com resiliente, que eu digo, eu sou esse cacto bem aqui, cara. Me identifiquei com ele. E só quero chamar a atenção, gente, pra quem tá vendo a gente, enquanto a gente tá aqui, tá sendo feito um café. Esse café especial, café da tarde, nem domingão. Cara, o café tá sendo feito, você não tem tudo um cheiro bom que tá fazendo aqui. Nossa, coisa boa, gente, coisa boa, viu? Aqui o convite é completo. Completão. Cama, mesa e banho. Só faltou biscoito de maisena, hein? Oh, meu Deus. Pra mergulhar, eu gosto de mergulhar. E quebrar a bolacha de água e sal. Aí seria uma patifaria isso aqui, que eu ia quebrar a bolacha na xícara e ia comer com a colherzinha. Cara, cheguei, né? Chegou. Tô aqui, graças a Deus. Amém. Meu irmão, hoje nós vamos falar, o que nós viemos trazer é a busca da melhor versão do ser humano, né? Em busca da sua melhor versão. E nada melhor do que você poder falar um pouquinho do que fez com que você se adaptasse em busca da sua melhor versão, em busca do seu melhor eu, do eu Bruno, do eu Boli Shark, porque querendo ou não, o Boli Shark é aquele cara, é humorista, é o que traz alegria nas redes sociais, que passa as mensagens com leveza, né? E eu queria que tu pudesse falar um pouquinho de ti, da tua idade, onde tu tá morando atualmente, né? O que tu fazia em São Luís, o que tu anda fazendo em São Paulo, tá bom? A minha idade não interessa. Gente, muito prazer. Cara, já cheguei nos 44 anos, meu Deus, que derrota. Já cheguei nos 44 e novo, né? anos. Nossa, ele querendo me ganhar aqui, não, gente, claro. Que eu tô novo. 44 anos. Eu já tô em São Paulo, já tenho praticamente 5 anos, né? Eu cheguei em São Paulo para simplesmente estudar, assim. A intenção não era morar, nem ficar, nem estar lá. Eu fiz uma prova para ser aprovado. Vai preparando café que eu tô aqui só de olho. Eu fiz uma prova para ser, né, possivelmente aprovado na pós-neurociência na universidade, na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Santa Casa já é uma coisa muito louca para você conseguir entrar, sim, né? Sim. Eu falei, cara, eu vou tentar, por que não tentar? E eu me vi nessa condição de tentar. Eu fui, fiz as provas, né, tal, e eu passei, e lá eu cheguei. E nisso que eu cheguei lá,
Não era minha intenção ficar, porque a gente teria aula apenas um final de semana por mês, então eu voltaria para São Luís. Só que quando eu cheguei, tivemos o primeiro final de semana de aulas, e eu falei, até comentei contigo alguma coisa sobre, eu falei, eu vou ficar até quinta-feira, porque eu resolvo tudo de secretaria e vou para casa. Sim. A aula acabou domingo, na terça-feira explodiu a pandemia de uma forma que ninguém conseguia se mover, nem sair de casa, nem viajar, nem nada. Tudo parou de funcionar. Eu falei, meu Deus, e agora como é que vai ser? E eu não sabia, assim, como proceder, porque eu falei, como é que eu vou fazer? E a Santa Casa falou, olha, quem não pode permanecer, a gente devolve os investimentos e vocês tocam pra frente a vida, e quando tudo regularizar, vocês podem refazer a prova. Eu falei, mas eu não refaço. Porque já foi complicado pra entrar. Eu falei, vou nada, gente, eu vou meter a cara, eu vou ficar lá mesmo. Eu falei, então eu tenho que montar tenda aqui, território aqui, né? Porque as aulas mudaram, passaram a não ser como eram, tiveram que fazer todo o esquema, porque na época ninguém tinha condição de estar preparado para aula online, não existia isso, né? E neurociência online, até então, como que a gente vai fazer? E nenhum dos professores e nada do curso tinha se preparado para dar um curso tão profundo e tão específico online. E agora vai ter que ser em sala de aula, vamos adaptar para ver o que a gente consegue fazer. E lá eu fiquei, em São Paulo. Só que as coisas começaram a funcionar mesmo, entendeu? O Bruno, neurocientista, o Bruno, palhaço nas redes sociais, o Bruno que sorri, mas fala sério, né? E fala de Deus, que uma das minhas formações é a teologia também. Que e massa, aqui eu dirigia cara. uma instituição religiosa. E assim, juntando esse emaranhado de coisas, começou a funcionar muito lá, né? Comecei a ir para programas de TV, ia conhecer as pessoas e estar no meio dos famosinhos, mas não porque eu procurava, né? Eu era procurado devido à rede social. A rede social facilita muita coisa, isso é uma grande verdade, facilita mesmo, gente. Facilita. Então assim, invista na sua, se você tem aspirações de crescer e ir longe, invista na sua. Só que o meu investimento eram minhas ideias e meu celular, eu não tinha nada, não tinha recurso nenhum para comprar um ring light. E as coisas funcionaram, entendeu? E tudo foi acontecendo. Quando eu vi, eu tava em ambientes que eu nunca imaginei que eu pudesse estar. Eu falei, cara, então eu vou ficar por aqui e quando as portas se fecharem eu vou embora. Só que até agora não fechou nenhuma, entendeu? Graças a Deus. Aí eu não consegui voltar. Ainda de pra estar aqui permanentemente, que eu gosto, amo minha família, amo servir aqui, servir a Deus, servir a igreja, fazer tudo aqui. Só que eu não consegui voltar ainda, porque você vai falar, Deus, então assim, enquanto as portas estiverem abertas por lá... Claro, é porque é pra estar lá, né? Eu fico. Quando elas se fecharem, pelo menos eu venho embora. Eu tenho pra onde ir, eu tenho raiz, eu sei de onde eu vim, pra onde eu vou, eu sei pra onde voltar. Isso é maravilhoso. E assim aconteceu, né? E eu tô mais lá do que aqui, mas sempre que eu tô aqui, eu também faço movimentos e reúno pessoas e falo de Deus cara, não mudei nada, assim, minha gente. Mesma coisa. Tô indo no final do mês pra lá. Eu quero participar dessas células aí, viu? Vai ser muito legal. bacana, Deixa eu adoçar, tá? porque, gente, olha, não sou adepto do café amargo. Café amargo é saúde. Depois que você começa, você não consegue mais. Nunca comecei e não pretendo Nem começar. pretende, né, cara? Porque eu não consigo. Tu é do café amargo, né? Eu gosto. Nutricionista, vou perguntar pra quê? Não, mas a realidade já nem é porque é aquela história, né? Tu vai se adaptando. Lá vai essa história. Você começa, aí você não consegue. Porque tem que ter um café bom, né? Tu não pode, não é qualquer café, tem que ter um cafezinho bom. Porque aí tu vai aqueles café de borra mesmo, que é resto do resto, aí Cara, começa a amargar. Não. Gente, eu não sei se não tem café bom, porque pra mim, gente, por favor, se você é adepto do café doce com adoçante, o que seja, né, compartilha comigo, porque também não deixa de ser saudável. Não é bom, mas não é ruim. Brunão, a vida ela é feita de equilíbrios. Em que consiste esse equilíbrio? Cara, equilíbrio é o que todo mundo procura hoje, né? Assim, só que as pessoas procuram equilíbrio em uma área da vida. Isso aqui que é muito conflituoso. Porque todo mundo acha que o equilíbrio vem de uma vida emocional saudável. Então as pessoas querem cuidar apenas da emoção, das emoções. Então eu trato das minhas emoções, eu regulo essa minha ansiedade, que é uma febre atualmente, eu consigo superar essa questão da tristeza profunda, a depressão, o apego, ou meus traumas de infância. Aí eu cuido disso, trato disso, agora pronto, tô perfeito, consigo equilíbrio. Só que equilíbrio, cara, quando se trata do ser humano, não é só de uma parte do ser humano, porque a gente não é só alma. Emoções, alma, né? Quando eu falo de emoções, vida emocional, é todo nível de alma. Só que a gente é corpo, alma e espírito. Então, dizer que eu tenho equilíbrio porque a minha alma está equilibrada, assim, a conta não fecha. Porque se meu corpo não estiver em equilíbrio e meu espírito também,
eu não tenho equilíbrio nenhum. O equilíbrio é quando o corpo tá funcionando de forma regular e tudo dentro dos seus devidos conformes, a minha alma tá também saciada e alimentada e saudável, e o meu espírito também. E alma não é espírito, tem gente que confunde. Ah, não é a mesma coisa? Não, não é. Verdade. Alma é alma, Boa espírito colocação. é espírito. Para coisas de alma, para o espírito, coisas de espírito. São coisas bem distintas, né? Então, assim, ter equilíbrio é cuidar dessa tríade de forma regular e saudável, sabe? De forma regular e saudável. Ninguém vai ter equilíbrio, gente, só cuidando de vida emocional. O equilíbrio é cuidar do espírito como deve ser cuidado, e aí você vai ter recursos que a gente vai falar um pouco mais pra frente, né? Você vai ter os recursos que você, de repente, se encaixar e se achar. O que nos causa ou nos deixa em desequilíbrio? Eu queria que tu pudesse falar com as tuas palavras e de uma forma também mais voltada para a neurociência, né? Que é o Claro. teu meio. Cara, o desequilíbrio, ele é composto por disfunções, né? E a grande verdade é que uma vida emocional que não é saudável desequilibra todo o contexto das coisas, né? E assim, para a vida emocional ser saudável, temos que nutrir emoções saudáveis. Só que para nutrir emoções saudáveis, eu tenho que partir do princípio de onde elas começam. Se eu estou sendo claro. Tá. As pessoas focam demais no que elas sentem, porque pronto, isso eu senti é o meio emocional e tudo. A origem. A origem. Só que nada do que eu sinto acontece aleatoriamente. Tudo que eu sinto é porque eu penso. A ordem é eu penso, eu Logo- sinto, então eu ajo. Ou eu penso ou logo existo, né? A ordem é eu penso, eu sinto, eu ajo. Então se eu sinto o que eu sinto é porque eu penso alguma coisa. Entendi. Então as pessoas focam, eu tô me sentindo angustiado, eu tô me sentindo não sei o quê. Eu falo, todo mundo foca no que sente. Mas tá, se você sente, o que você pensa para sentir isso? Porque a emoção, ela é química. A emoção não é metafísica, a emoção não é espiritual, a emoção não é sobrenatural, a emoção é química. Como, Bruno? Eu penso, meus pensamentos produzem substâncias químicas que são liberadas na minha corrente sanguínea, que antigamente se pensava que só ficava a nível de cérebro, mas Sim. não. Eles espalham-se pelo corpo através do sangue mesmo. Então, quando eu penso, essas substâncias químicas me fazem sentir o que eu sinto. É pensamento, sentimento, ação. E se eu quero mudar o que eu sinto, eu tenho que mudar o que eu penso. Se eu quero mudar como eu ajo, eu tenho que mudar o que eu penso, para mudar o que eu sinto, para mudar a minha atitude. Começar Bacana. a querer uma mudança através de atitude é se frustrar na primeira curva. Porque eu até começo fazendo diferente, mas se não pensar diferente, aquilo vai durar 15 dias no máximo, 21 dias, no máximo. Depois eu vou voltar a fazer tudo de sempre, eu vou voltar a agir de tudo como antes, porque eu não mudei o que eu penso. E a Bíblia é muito legal, cara, porque eu não posso falar de nada a nível de ciência e não falar de Bíblia, né? Sim. A Bíblia fala no livro de Romanos, a carta de Paulo para os Romanos, ele fala assim, olha, não vos conformem com esse mundo, mas, não sei se você sabe esse versículo de cor, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então pare e pensa comigo. Não se amoldem, não se conformem, não se coloquem numa forma desse mundo, mas transformem pela renovação da vossa mente. Leia-se mente, pensamento. Se transforme pela renovação do pensamento de você, ou seja, tenha um pensamento novo. E aí vocês experimentam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As pessoas querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus agindo logo. Eu vou fazer certo para poder colher certo, mas não pensam certo. Entende? Acredito que assim também acontece com a conversão. As pessoas primeiro elas querem se converter, aceitar Jesus, para depois ir ao encontro dele. Sendo que nós temos que ir ao encontro dele. Elas querem mudar para depois se achegar a Deus. E nunca vai acontecer. E não é assim, não é? Porque ninguém vai ter consciência tão clara e tão assim transparente sobre o que precisa mudar em si, até que Deus entre em cena. Então eu tenho que ir como eu tô, do jeito que eu tô. Aí lá eu passo pelos meus processos de transformação. E eu repito, processo de transformação que Deus opera na religião. Sim. Vamos ver depois sobre isso. Não Vamos. confundam Deus com religião. Então, o processo que Deus opera na gente são processos muito intrínsecos e que, cara, ninguém convence ninguém de nada a não ser o próprio Deus. Amém. Ninguém. Eu creio. Ninguém. Eu creio. É bom falar. Gente, eu vou falar e sobre aí isso. é bacana tu falar até de religião, que a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, porque eu penso dessa forma. Eu tenho muitos amigos evangélicos
sou católico apostólico romano, mas a gente vê que a religião ela tem dividido, né? Uhum. Ela divide. Fulano, porque eles são profanos, tal. E aí começa, né? Aquelas brigas entre religiões e fazendo com que nós acreditamos e cremos e sabemos que Deus é só um. Uhum. Não existe Deus de fulano, Deus de Beltrano, é só um Deus. Mas infelizmente as religiões elas estão fazendo com que as pessoas elas acabem, né? Se separando, os povos se separando, né? E tu quer estar naquela patotinha, mas aí tu pode escutar um pouquinho o que aquele fulano católico tem para te dizer, ou o que aquele Beltrano evangélico tem para te dizer. E o que a Bíblia fala? Olha, ouçam de tudo, mas retenham o que for bom. A Bíblia não fala pra gente fechar os ouvidos. Gente, olha, tenham acesso a tudo, mas de tudo que vocês ouvirem, filtrem as coisas. Então, eu escuto muito, gente, de todas as religiões que você possa imaginar. Esses dias eu conversando com um budista. Sim. Sentamos, conversamos horrores e tal. E, cara, eu falei, meu Deus, será que eu chego nesse nível de tranquilidade desse homem? A tranquilidade, a gente estava atrasado por algumas coisas. Eu falei, a gente estava atrasado. Ele falei, só que a gente não manda no tempo. Eu falei, moço, eu tô longe, não evoluí e tal. Todo mundo tem alguma coisa pra ensinar, sabe, Tem, cara? com certeza. Sempre tem alguma coisa de você parar, ouvir, filtrar e guardar pra você. A gente sempre leva, né, amigo? Sempre. E deixa alguma coisa. Eu falei, cara, eu quero muito. E assim, claro que em tudo Deus nos garante na sua palavra o melhor pra gente, do ser, do agir, do pensar e do fazer. Só que é legal ter pessoas que são exemplos disso, entendeu? E naquele contexto dele, religioso dele, ele consegue exercer e executar essa prática de vida que tem que ser minha também, né? Que deve ser minha também. Então eu aprendi muito com esse budista E que aí eu a gente conheci. volta para aquilo que tu falou no começo. A gente tem que estar alinhado o corpo, a mente e o espírito, né? Corpo, alma e espírito, gente, andam junto, não tem como separar. Assim, enquanto estivermos aqui. Enquanto estivermos aqui. Aí entra pra outra religião. Tu sabe do que é falar do... Mas isso são nossas convicções religiosas, né? Que a gente não troca. A gente ouve, mas só que tem convicções nossas. Sim. Que são nossas. E a gente... Cara, o grande segredo da boa convivência é respeitar, entendeu? Eu acho que isso, enquanto ser humano, nós conseguimos levar isso pra vida de verdade, exercer em prática o respeito, né? Agora, assim, entra na parte do desrespeito, como a gente havia falado antes de entrar aqui, né? Infelizmente, com algumas pessoas que aí começam a falar de religião, aí denegrindo de forma profana, que a gente também vai entrar nesse detalhe daqui a pouco, mas a gente sabe que esse é um respeito, cada um tem uma forma de pensar, de agir, e se cada um conseguir vender seu peixe de uma forma que não vai desrespeitar o próximo, a gente consegue viver em comunhão. Cara, e respeitar não é obrigatoriamente aceitar. E perfeito, Shark. Cara, não acho, mas tudo bem. Pronto. Sabe? O problema entra quando o povo não entende. Eu sempre vou voltar para questões bíblicas, porque Jesus é o grande mestre. E eu quero que tu faça isso. O que Jesus falou, cara, quando ele reuniu os discípulos perto de ir embora? Vamos lá, deixa eu dar aqui as últimas instruções para vocês. Ide por todo mundo e partilhar o evangelho. Pregar o evangelho a toda criatura. Vão, se espalhem e preguem. Esse pregar nem sempre é com palavras, pode ser com atitudes e vida e testemunho. Sim. Só que ele não falou, ide por todo mundo pregai e convencei. Ide por todo mundo pregai e discutir. Ide por todo mundo pregai e chamai para a igreja. Ide por todo mundo pregai e sejam chatos. Ide por todo mundo pregai e confrontem. Ele não fala isso. Ide por todo mundo e pregai. Pronto. O meu único trabalho, cara, é transmitir e falar. O resto é todo dele. Só que as pessoas querem falar, convencer, trazer para sua... E obrigar. Elas querem falar, obrigar e convencer. Isso nunca foi nosso. Nosso trabalho é só falar. O que vai acontecer não é da nossa conta. A gente é chamado para ir e falar, ir e comunicar, ir e anunciar. E a partir daí se acalme, se cale. E acabou. Sabe, de ficar insistindo. Não vai falando. Meu Deus, como tem gente chata. Demais. E aí o que essas pessoas que querem convencer outras ou recrutar para sua religião, para perto Essa é a palavra, de Deus. recrutar.
né? Pra perto de Deus, acabam fazendo o quê? Poxa, esse cara é muito chato. Aí acabam distanciando as pessoas. Porque, Demais. entendeu? Porque é aquela história. Jesus, ele trouxe as pessoas por meio da palavra com amor e sabedoria. Mas, claro, quando foi possível e pertinente, ele também foi duro, né? Cara, ensinar é acolher, é exortar, é orientar. Isso é ensinar, né? Até porque o cérebro, ele só aprende. O que é aprendizado para o cérebro, a título de neurociência? Aprendizado para o cérebro é por meio de repetição. Então, o que você quer aprender? Repita. Quer aprender bem? Repita muito. Isso que gera o aprendizado. Então, Jesus sempre batia na mesma tecla em muitas coisas. De amor ao próximo o tempo todo. Ele tinha situações diferentes ao longo da vida e do ministério dele. Amar o próximo, acolher o próximo, amar o próximo, acolher o próximo. Hoje o problema disso tudo, quem é? É o próximo. Sim. Se não tivesse o próximo, seria tudo mais fácil, entendeu? E eu acredito que Deus, ele é muito... A Bíblia, ele é temporal, né? A gente, Total, né? cara. A gente vê hoje aqueles ensinamentos lá atrás, hoje acontecendo hoje. Tudo E esse funcionando. problema que tu acabou de falar, de amar o próximo, ele já botou lá com os mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas mandamentos, são o que ele fala? Seguir os 10 mandamentos para que tu possa viver mais perto de mim, né? Acredito que mais perto de mim. Eu acredito que ele criou os mandamentos para isso, né? Para tu estar mais perto dele, mais próximo dele, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Mas ele já botou isso como uma dificuldade, porque não é fácil tu amar o próximo, tu provar pro próximo aquilo que tu quer, poder passar um pouquinho da palavra de Deus. Então o próximo é como tu falou, é o próximo. Difícil. Que é o Mas problema. eu quero frisar uma coisa aqui, se você me permite, eu queria frisar, né? Óbvio. E se não permite também eu vou frisar. É algo que eu acho importante. Quando ele fala assim, Jesus pega tudo que foi ensinado de tantos preceitos e ordens e mandamentos. Gente, resume tudo que você sabe em 2 coisas. Jesus disse isso. Ame a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro. E Sim. o segundo, ao próximo. Como a si mesmo. Essa segunda parte não pode ser esquecida, porque isso aqui é equilíbrio. Amar o próximo sem me amar é ser refém do próximo. Sim. Amar o próximo sem me amar é me submeter a tudo que o próximo lançar sobre mim. Quando eu me amo, cara, o amor próprio é o único recurso que o ser humano tem, que faz ele sair de lugares que ele não quer sair, mas sabe que precisa. Entende? Entendi. Quando eu tenho amor próprio, eu posso amar quem for, mas o meu amor próprio me faz perceber que estar ali com quem eu amo é tóxico e ruim pra mim, eu saio mesmo querendo ficar. Só o amor próprio consegue fazer isso. E a gente se depara hoje, né, Bolle, que muitas das pessoas elas não conseguem discernir, né? Eles amam mais o próximo do que amam a si mesmo. Aí quando é deixado de lado, quando as pessoas não valorizam ou esquecem, aí entra aquela parte delicada do suicídio, da depressão, da ansiedade, porque meu amor não... Sendo que tu... Desequilíbrio, cara. Quando eu fico nessa questão de amar mais o próximo do que a mim mesmo, eu projeto no próximo tudo. Então minha vida é uma vida de expectativas. Em que sentido? Eu faço e espero que ele haja como eu espero que ele haja. Você fala muito em reciprocidade. Só que tem pessoas que são recíprocas do jeito delas. Porque é como elas sabem ser recíprocas. De repente elas vão fazer uma festa e um barulho para te receber, mas a reciprocidade delas é em tratar de uma forma, é cuidar de uma forma, fazer de uma forma que para você, poxa, mas nem fez, nem foi, né? Porque eu lancei expectativas de uma reciprocidade. Então se eu faço isso aqui, eu vou esperar tal coisa. A pessoa age de maneira em dar para você de volta, ser recíproca com você, mas não do jeito que a pessoa espera. Aí ela começa a ficar logo frustrada. Por quê? Porque ela... criou expectativa. Demais. E essa expectativa é criada porque ela projeta na pessoa um monte de coisa da cabeça dela. Que bacana escutar isso. E, cara, é o que eu digo. Não espere nada. Cara, quem não espera nada já tá meio caminho andado pra poder ser saudável emocionalmente, entendeu? Aí eu entro com uma pergunta agora. Qual a diferença entre emoção e sentimento? Isso é massa. Emoção é visceral. Emoção é tudo que eu sinto em resposta do meu corpo. Tipo assim, cara, o frio na barriga, a sudorese na mão, a dor de barriga, a dor de cabeça. Náuseas. As náuseas, o coração que palpita. Isso é emoção, né? Isso é emoção. E, cara, essa emoção que causa o desajuste
vindo do próprio pensamento. Então, assim, quando a pessoa acaba liberando excesso de cortisol, ela fica bem estressadinha, Sim, né? sim. Cortisol não é, gente, um vilão. Não. Ele é essencial na vida da gente. O problema são os excessos e a cronicidade dele na sua existência no nosso corpo, né? Ele é um sinalizador, é um hormônio sinalizador, né? E ele que nos faz levantar de manhã e conseguir executar o que a gente precisa. Então, o cortisol é necessário. A questão é viver estressado. Né? Quando eu vivo estressado, meu corpo fica o tempo todo em alerta para alguma coisa. Aí, tensões musculares, uma série de outras situações que as pessoas adoecem literalmente, entendeu? Aí então, parte assim, pra, né? Depressão, ansiedade. E tem muita gente, Igor, que tá procurando inúmeros especialistas porque, eu tô com um problema nisso, tô com um problema no pulmão, tô com um problema no coração, tô com um problema digestivo. E tudo é a somatização do que acontece nas emoções das pessoas, entendeu? Nas emoções que o quê? Que causa essa bagunça interna, bagunça de corpo, bagunça de saúde, né? Então, tem gente que precisa parar e, ao invés de procurar tantos especialistas médicos, procurar alguém que cuide das emoções. Eu creio nisso também, porque eu acho que, primeiramente, nós precisamos cuidar da mente, né? Que parte, deixa ou não, parte desse princípio que tu tá falando, né? Das emoções, um psicólogo, né? Um psiquiatra, pra gente poder... Porque antigamente, quando se falava em ir ao psiquiatra, ao psicólogo... doido. Eu não sou doido, não. Não quero não, porque eu não sou doido. Eu não sou doido, não. Graças a Deus, hoje essa linha de pensamento vem mudando. A gente sabe quanto é importante a gente ter uma pessoa para contar coisas que nós não conseguimos contar nem para os nossos amigos, melhores amigos ou os pais. Ou até mesmo na igreja, para nós católicos, o padre, para poder falar ali. Porque eu conheço gente que tem pecados mortais, conheço gente que às vezes prefere desabafar com um amigo mais próximo ou com o psicólogo do que falar ali, como é que eu posso dizer, de se confessar com o padre, né? Porque tem tanta vergonha daquilo que vai dizer, né? Que mesmo sabendo que ele tem ali aquele poder de absorção, mas ao mesmo tempo não pode falar nada do que é confessado a ele, mas também tem vergonha. Cara, é bíblico. Né? Assim, o falar liberta e o falar cura. A Bíblia fala o seguinte: olha, gente, confessem as suas falhas uns aos outros e recebam cura. Só que Deus não está falando para você confessar para o primeiro que cruzar a esquina. Não. Falar de coisas pessoais é para quem a gente confia muito, especialmente nesse mundo onde a gente não sabe quem é amigo da gente. Tudo mudou muito de contexto, né? Amizades, assim, verdadeiras e genuínas. A melhor coisa do mundo é uma conversa sem julgamento. Meu Deus, como é legal falar o que você quer, com as palavras que você quer, e a pessoa não vai estar assim, cruz, credo, e muito pelo contrário, ela vai às vezes de encontro contigo quando acha que não tá certo, porque tem ainda isso. A amizade não só fala o que tu quer escutar. Não. Ele é aquele que escuta, mas aquele que também tá disposto a te corrigir. E em amor. E com amor, não sem julgamento. E a Bíblia fala, olha, confessem uns aos outros e sejam curados. Curados, porque quando você fala, o ato de colocar pra fora, você libera isso dentro de você, cara, e você é curado. Cara, quando você fala alguma coisa que agonia muito, você sente paz. Cara, muito bacana tu falar isso, muito bacana. Tu sabia que o meu podcast pode ser, ele foi justamente criado para eu poder desconstruir e reconstruir o Igor, que talvez as redes sociais mostrem que eu sou, que na verdade eu não sou. Não sou esse cara 100% alegre, não sou esse cara 100% feliz. Eu sou um cara que trago felicidade. Igor, tu é um cara que traz paz. Não, o Igor é um cara impulsivo. O Igor é um cara um pouquinho explosivo. Então eu quero passar isso para as pessoas, não para me querer desconstruir a minha imagem, muito pelo contrário, mas para mostrar que eu sou humano. Para mostrar para as pessoas que eu sou falho, que eu sou imperfeito, e eu tô aqui justamente para poder mostrar para todo mundo que eu sou um ser humano que precisa também de ajuda, que precisa também mais e mais de Deus. E é legal fazer isso, Igor, porque as pessoas têm muita dificuldade, o ser humano tem muita dificuldade em mostrar-se vulnerável. Porque você ser visto como fragilizado ou vulnerável é como se fosse presa fácil. Então todo mundo tem muito medo disso. Então, as pessoas querem ser fortes. Só que se você não comunica que mesmo forte você precisa de ajuda, vai todo mundo sempre achar que você é muito forte. Muito forte, e nunca vão te ajudar. Eu ouvi uma amiga muito, mas uma amiga muito querida.
ela ficou muito triste com uma situação que ela viveu. Ela chamou a família para compartilhar uma situação séria de saúde. Séria dela, pessoal. Muito séria de saúde. E na família dela, ela é a pessoa que faz tudo para todo mundo. Aquela pessoa que é normal, assim, hoje em dia, as pessoas que vivem aos pedaços para deixar as outras inteiras. Perfeito. Não sei essa pessoa, pelo amor de Deus. E ela chegou, comunicou com a família, tal, e ela esperava um retorno, um acolhimento, uma palavra de força, tal. Depois que ela falou tudo, angustiada, tal, a pessoa mais próxima da família: ah, mas isso é contigo, nem preocupo, porque se fosse qualquer pessoa aqui eu tava preocupado, mas contigo eu sei que vai dar tudo certo. Tá vendo? Ela parou e olhou: nossa, isso me doeu, Bruno. Eu falei: claro que dói. Só que o que você comunica pras pessoas? Que você precisa de ajuda ou não? Que você é o tempo todo forte, o tempo todo supera. Cuidado com o que você comunica, porque depois você pode ficar: ai, ninguém veio, ninguém falou, porque ninguém entende que precisa. Exatamente. Essa necessidade de ser forte o tempo todo, sabe? Comunicar isso o tempo todo. Na minha rede social, cara, eu faço sorrir, mas eu choro mesmo. Depois eu gravei um vídeo sobre: gente, olha, Tantan, eu tô aqui, eu acabei de ter uma crise horrível de ansiedade. Tive. E falei chorando, eu tive uma crise horrível de ansiedade e eu não tô bem. E tal, eu não falei pra aparecer. Mas eu falei pra que as pessoas entendessem que eu também passo por isso. Cara, eu tive tanta mensagem. Eu lembro que um vídeo deu mais ou menos uns 800 mil visualizações e eu tive 9 mil e poucas mensagens de pessoas. Que massa. E às vezes pessoas ali próximas, em prontidão a te ajudar. Porque, Bruno, eu vou te falar uma coisa. Pessoas de dentro da minha casa, pessoas que se diziam ser meus amigos, quando eu me encontrei tanto vivendo coisas boas na minha vida, quanto passando por momentos difíceis e não estiveram lá. As boas, pra me poder, poxa, Igor, massa essa tua evolução. Aí tu vê que as pessoas ali, poxa, por algum motivo, não estão dispostos a admirar o quanto tu é capaz de poder chegar adiante coisas que talvez nem tu imaginasse que fosse capaz. Assim como nos momentos difíceis da minha vida, de tribulação, de tristeza, às vezes tu não tem aquelas pessoas ali que tu tá contando para eles, mas eles estão ali e não te dão uma solução. Né? E vem outras da rua, como no caso esse que tu tá acabando de expor de um vídeo. Às vezes pessoas ali tão perto de ti, te admiram. Ei, Bruno, bora conversar, passa aqui na clínica. As melhores mensagens eu recebi de quem não me conhecia. Tá entendendo? Eu sei o que é, já passei por isso, cara, é assim, não se dobra. Pum. Eu falei: meu Deus, eu não tô só. E que bom que me entendem na minha fragilidade, na minha vulnerabilidade. Eu faço questão, gente, eu não sou perfeito porque eu não sou mesmo. Eu não moro numa banda de OS. Só que graças a Deus que Deus não procura ninguém perfeito. Deus procura pessoas que não desistam, porque a gente não pode desistir de querer ser melhor. Amém. Como gerenciar melhor o que eu sinto? Aí entra nessa parte aí que tu acabou de falar, né? De ansiedade, de emoção. Como é que a gente pode gerenciar, Bruno? Cara, o que a gente sente? se eu fosse falar apenas a nível científico, eu falaria: para gerenciar melhor o que você sente, gerencie o que você pensa. Porque a Bíblia, lá vai a Bíblia de novo, né? É ótimo. Fale da Bíblia. Né? Salomão falou uma coisa profunda, o sábio Salomão. Né? Salomão falou: olha, como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Bah! Então eu não sou um cara tão ruim assim, não. E o mesmo Salomão falou o seguinte: ó, cuide dos seus pensamentos, porque os seus pensamentos vão gerir e reger e direcionar a sua vida. Pá! Cara, pensa assim, um homem vai onde a mente dele leva ele. Verdade, amigo. Sabe? Então, assim, se eu quero gerenciar o que eu sinto, eu tenho que gerenciar o que eu penso. Tem pessoas que chegam às vezes pra ter um atendimento comigo e agoniadas. A gente senta e fala: vamos olhar as coisas como elas devem ser olhadas, não por uma ótica tão emocional. Quando a gente senta e vê como deve ser olhado, ai, é verdade. As pessoas olham tudo assim de maneira muito distorcida. Até porque isso é muito do ser humano. Nós temos aquilo que a gente chama de distorções cognitivas. Já ouviu falar? Não, mas eu quero saber o que é. Distorção cognitiva é a lente que cada pessoa tem para olhar as coisas da vida. Aí você vai ter a distorção cognitiva da dicotomia. Desculpa, não é esse o nome, eu vou lembrar. Que é o 880. A pessoa que é 880. Que comigo é assim. Tem a distorção cognitiva do que é a catastrofização. Esse sou eu total. Dá um exemplo. Por exemplo, meu pai chegou em São Paulo para uma reunião.
Eu preparei minha casa para receber meu pai, que eu tava morto de saudade do meu pai. Preparei minha casa, organizei, limpei, esfreguei com escova de dente os cantos do banheiro. Pai, preparei coisa na despensa para fazer almoço para ele. Ele chegou de viagem, peguei e comprei um pão para fazer um café. Ele cochilou. Aí um amigo dele chegou. Quando o amigo dele chegou, meu pai chegou de manhã, quando foi à tarde, Bruno, eu falei, oi pai, me leva lá porque ele tá lá no local que vai ser o evento, que vai durar 3 dias. Aí ele conseguiu pra mim um quarto lá, eu vou ficar por lá. Ô, rapaz. Eu tava servindo meu pai há 4 meses. Eu calado estava, calado fiquei. Levei ele pra lá, deixei no hotel e bloqueei meu pai. Foi. Não fale comigo. Ele o que? Eu falei, não, pai, olha, você, eu preparei tudo e você me trocou. Catastrofização. Me senti trocado, me senti humilhado, me senti desvalorizado. Faz uma catástrofe e tal. Eu sei que ele foi embora, eu não falei com ele. Tá vendo ele aí, veio gente? embora. Até os cristãos. Ele veio embora passando assim, não vou falar. Só de mal, não vou. Fica o seu amigo. Fica o sua patota. Porque eu não quero também. Ele veio embora pra São Luís. 4 dias depois eu tava organizando uma coisa na rede social e me chegou um vídeo na timeline. Esse vídeo era de um recente jogo de futebol que o cara tava no campo de futebol já, ia entrar o segundo tempo. O jogador era muito querido por todo mundo, tanto a torcida dele quanto a torcida da oposição. E no meio do jogo ele caiu. Ele morreu e infartou. Do nada. E o vídeo falava, você nunca sabe o que pode acontecer. Caramba, Bruno. Eu engoli a minha catastrofização, porque entenda, é a lente que a gente olha, mas ela não é definitiva. Eu posso tirar essa lente e colocar outra. Pode. Na mesma hora eu tirei, eu liguei e falei, pai, me perdoa. Eu vou me emocionar, desculpa. Ele falou, meu filho, eu tava esperando você ligar, porque na verdade eu fui pra lá, porque eu já sou de idade. E às vezes pra mim é mais fácil eu conseguir almoçar e deitar e descansar um pouquinho. E se eu fosse pra sua casa, eu já ia voltar em cima da hora das coisas, eu não ia aguentar, fisicamente já tá muito cansado. Eu falei, pai, tu tem razão, assim, me desculpa mesmo, eu te amo, tu tá bem, depois eu chego aí, eu falo contigo, e eu falei pra mim, nunca mais isso vai acontecer. E a minha lente é a minha lente é a minha distorção Pode cognitiva. Pode chorar, meu irmão, que a gente desabafa. É a minha distorção cognitiva, Só que entenda, não é porque é a maneira que eu tenho de enxergar que vou sempre enxergar assim. A gente pode mudar. Todo mundo pode mudar. E é muito bacana tu ter falado isso, Bruno, porque esses últimos tempos eu venho buscando tanto me curar, né? De coisas que eu fiz no passado, de pessoas que eu magoei. E tu falou isso agora, cara, é muito massa, é muito bacana como Deus ele coloca as coisas certas, esse podcast aqui, tu falando isso. E eu venho pedindo desculpa até para minhas professoras do fundamental, porque eu fui expulso de 6 colégios, né? Sabe? Só te contar aqui. Eu dei trabalho para meu pai e pra minha mãe, que eu acho que por 10 filhos. Então, assim, se eu for te contar a minha história, é surreal. Mas eu sei que um dia eu vou contar meu testemunho, porque esse meu testemunho ele é bacana, não só para querer mostrar o cara que deu trabalho, não, mas para poder converter pessoas que talvez vivam por isso hoje. Vivam da forma que eu vivi, de uma forma desregrada pelos prazeres mundanos. E hoje eu venho pedindo desculpa. Cara, um dia desse eu encontrei minha professora do fundamental, que eu tinha falado umas coisas pra ela, era uma criança totalmente revoltada. Professora, você lembra de mim? Ela, oi, lembro, quero te pedir desculpa. Ela, meu Deus, mas tu lembra disso? Eu lembro, e eu quero aqui te pedir desculpa. Tava sem falar com 3 amigos meus, amigos mesmo, de verdade, que eu considero. E a gente tava sem se falar, porque eu sou um cara que falo, às vezes posso até falar as verdades, mas eu não filtro. Que é aquela história que entra que tu acabou de falar, da lente. A gente pode tirar essa lente de durão e saber como falar com as pessoas de uma forma mais calma, mais... E eu venho pedindo desculpa pra essas pessoas, pra minha família, se em algum momento eu sei, a minha mãe tava até... Minha mãe não, uma amiga minha tava até falando assim, cara, tu acha que tu vai morrer, pra tu tá fazendo essas coisas? É porque qualquer hora a gente pode, né? E aí? E o que eu deixei? Como é que eu vou ser lembrado? E eu não quero mais. Eu falei, meu Deus, é a minha lente, mas eu preciso colocá-la no modo ajustável, porque
Uma das piores coisas de pessoas que eu atendo e acompanho são as pessoas que deixaram de fazer aquilo que elas poderiam fazer. Isso persegue elas a vida toda. Poderia ter sido mais manso, poderia ter sido mais brando, poderia ter sido mais compreensivo, poderia ter dado mais tempo nisso. Elas se culpam e se cobram muito, sabe? Então eu não quero passar por isso. É isso, amigo. Só completando a tua pergunta, e eu vou fechar ela. Cientificamente, eu diria, como é que eu posso gerenciar minhas emoções? É só gerenciar o que eu penso, né? Com ajuda, com direcionamento, aprender a olhar as coisas com uma ótica melhor. Só que eu não fico nisso, basicamente. Só tem uma coisa que pode... As emoções, entenda, estão a nível de alma. Sim. Todas as minhas emoções estão na minha alma. É minha alma que grita, é minha alma que tem frustração, minha alma que tem alegria, minha alma que chora, minha alma que tem raiva, minha alma que tem ódio. Tudo que é emoção está na minha alma. Tudo. Por isso que a gente fala assim, a pessoa tem que passar por uma cura na alma dela, porque as emoções doentes são na alma dela, né? Só que só tem uma coisa que consegue subjugar a alma e colocar a alma no seu devido lugar. Uma coisa. Nós somos corpo, alma e espírito. E quem que tem o poder de colocar a alma no seu devido lugar? O espírito. Tô pegando essa tua deixa na trindade humana, corpo, alma e espírito. Onde estão as emoções? Alma total. Alma total. Tudo tá na alma da gente. Por isso que as pessoas precisam passar por um processo de cura interior, que é o quê? Na alma. Alma doente. Emoções doentes, alma doente. Pá. Só que a única composição nossa que tem capacidade para subjugar a nossa alma e colocá-la no seu devido lugar é o nosso espírito. Quando eu falar a sua melhor versão, já existe. Você não tem que fazer nada para ter uma melhor versão. Você tem que acessar a sua melhor versão. Perfeito. Onde é que ela tá? No seu espírito. Se você for viver pela sua alma, você nunca vai viver a sua melhor versão. Porque viver pela alma é viver o que você sente. E eu não sou o que eu sinto. E como é levar o espírito, amigo? Como é que eu posso levar o meu espírito? Para eu poder conectar-me com minha alma e fazer o meu corpo um corpo mais saudável. Vamos lá. Pro corpo, coisas de corpo. Sim. Pra alma, coisas de alma. Pro espírito, coisas de espírito. Perfeito. Pro corpo, coisas de corpo, como uma boa dieta, exercício físico e etc. Meditação, né? Pra alma, coisas de alma, como terapia, ajuda, acompanhamento, para poder organizar minhas emoções. Para espírito, coisas de espírito, recursos espirituais. Quando eu falo em recursos espirituais, eu vou falar dos que eu entendo, domino, que são pertinentes à minha prática religiosa. Então, meus recursos espirituais são oração, leitura de Bíblia, jejum, propósitos, recursos espirituais. Eu sei como fazê-los, ensino pessoas também, viu? A poder utilizar seus recursos espirituais. Assim o meu espírito se fortalece. Mas eu te digo uma coisa, por exemplo, você é nutricionista, perfeito, tá contigo aqui. Sim. Se eu fizesse uma refeição e segurasse ela para 7 semanas, não comesse, fizesse uma refeição. Uma refeição. Para 7 dias, como é que eu ficaria? Com certeza você perderia bastante massa, né? Tanto músculo quanto talvez perdesse gordura também. Se tu falou uma refeição para 7 dias, isso, só uma refeição. Para 7 dias. Você se encontraria fraco, né? Fisicamente fraco. Fisicamente fraco, com certeza. Minha cognição ia ser afetada, tipo assim, ia ficar meio lento, meio lerdo. Com certeza. É comprovado que o carboidrato gera energia não só para o corpo, como também para a mente. E por que as pessoas só alimentam o espírito uma vez na semana quando vão à igreja na cabeça delas? Perfeito. Todo mundo com o corpo alimentado, terapia em dia, minha alma tá ok. Meu espírito, morto, fraco, ele nunca vai conseguir subjugar a minha alma. Porque o espírito tem que se alimentar não uma vez por semana. Que história é essa que eu vou alimentar em um culto ou uma missa ou o que quer que seja numa prática religiosa e agora pronto pra semana. Que pobre de alimentação espiritual que você é. Aquela história, né, amigo? Todos os dias nós precisamos alimentar o nosso espírito com orações, com a Bíblia, falando com Deus, nos conectando com Deus. Isso a gente está falando, claro, da nossa prática, que nós exercemos através do cristianismo. Isso, da nossa prática. Da nossa prática. Aí cada pessoa vai ter a sua. Eu não estou aqui para falar essa é a certa, essa é a melhor, essa é a minha. Longe de mim. E a que me dá resultados. Isso. Né? Bruno, e eu faço isso e aquilo. Meu irmão, olha, se você domina, mas eu quero aprender a tua, então vem aqui, eu te ensino e te ajudo. Pronto, perfeito, amigo. Né? Simples assim. Aqui que entra o respeito que a gente falou, né? Exatamente. Né? Aqui que entra o respeito que a gente falou. Isso para mim é essencial. Quando eu alimento meu espírito, ele é fortalecido. Espírito forte, alma subjugada, equilíbrio nas emoções. Perfeito. Brunão, gerenciando a alma e as emoções que ela sente ou produzem uma versão melhor de mim mesmo?
Voltando. Total. Total. Porque quando eu gerencio as emoções, eu consigo controlar os meus impulsos. Perfeito. Mas quando o espírito entra em cena, a Bíblia fala uma coisa maravilhosa. Jesus fala assim, olha, gente, vigiem e orem. Porque assim, o espírito está pronto, mas a carne é Fraca. espírito pronto, essa é a frase. Se o espírito está pronto, precisa de ajuste? Não, acho que não. Precisa de reparo? Não, se ele está pronto, não. Ponto final, essa é a minha melhor versão. Meu espírito está pronto. Todo Mas aí o que pronto. acontece, a gente tem que o tempo todo alimentá-lo. Para que ele subjugue a carne. O que é carne? Eu acho que são as vontades, né, diárias, os desejos diários. Tá. Eu tô falando do que você sente. É, Então isso é alma. perfeito. Muito bacana isso, sabia? Porque a gente vai desmistificando algumas coisas que nós seres humanos mortais Oh, meu Deus. entendemos diferente, né? Quando a Bíblia fala carne, olha, gente, o espírito tá pronto, mas a carne, o que é carne? Carne é a junção de duas coisas. Minha alma que eu sinto e meu corpo que executa. Volta de novo. Como? Quando eu sinto na minha alma alguma coisa e o meu corpo executa o que eu sinto, a mistura disso é a carne. Perfeito. Digamos, minha alma tá aqui. Eu não vou me calar. Eu vou falar. Abra a boca e fala. Meu corpo executou. A carne entrou em ação. Entendi. Perfeito. A alma tá, vamos lá, vai lá. Vai lá porque você consegue, é sua. O corpo vai e executa. A carne entrou em ação. Aí entra aquele... Aí entra aqueles fanáticos. O demônio agiu na tua vida. Cara, o demônio tá lá, eu tô aqui quieto, pulindo meu chifre. Tem muita coisa, cara, que é literalmente a minha carne. Só que assim, entenda, o demônio pode até agir pela brecha que a carne dá. Perfeito. E, cara, entenda uma coisa, vamos aqui ser sincero com a gente, tá? A gente já tá numa luta em desvantagem. A luta é da carne com o espírito. O que está pronto? O espírito. Sim. E a carne é? Fraca. Aí eu te pergunto, como é que as pessoas vivem? O que é a carne? Essa alma com o corpo misturado. É a alma que sente, o corpo que executa. Essa é a carne em ação, tá? Aí vamos lá. A nossa tendência é mais pra comer a saladinha e a comida regular, ou a picanha gordurosa e a Coca-Cola normal? Ah, com certeza a picanha e a Coca-Cola, que Pá. é o mais gostoso. Eu falo muito isso, é até bacana, porque eu costumo, eu tento de alguma forma poder, Brunão, pregar um pouquinho da palavra de Deus no meu consultório, quando as pessoas me dão liberdade. Claro, para cada paciente eu tenho uma forma de agir. O pecado, ele é gostoso. Então eu comparo ele como um hambúrguerzão do McDonald's, do Burger King. É gostoso, te atrai mais, mas ele não faz tanto bem à tua saúde. Assim como a salada, ela é algo que não vai te agradar tanto aos teus olhos ali. Poxa, a folha, vou ter que fazer dieta. Mas a gente sabe que é algo que vai enriquecer o teu corpo de nutrientes necessários para poder estar ok. E aí entra isso que tu acabou de falar. Pronto, exatamente isso. A carne sempre vai desejar o que é ruim. Perfeito. Sempre. Por quê? Porque somos nós. Somos nós. A carne vai sempre desejar falar o que não é pra falar. Entrar em cena quando não é pra entrar em cena. A carne vai sempre querer discutir. A carne vai querer brigar. A carne vai querer combate, embate. A carne vai querer essas de picuinhazinha. A carne vai querer fofocar. Então quer dizer então que a alma é tudo aquilo que a gente sente. Tudo. E o corpo é aquilo que a gente executa por a gente sentir algo e não conseguir controlar. O corpo, quando executa o que a alma sente, isso é a carne. Perfeito. O Isso é a corpo, carne. quando executa o que a alma sente, é a carne. É a carne. Pronto, a carne entra em ação. E Certo? o espírito? O que é espírito? O espírito é a nossa melhor porção. É a nossa melhor versão. Tudo que Deus tem para falar conosco é só através do espírito. Deus não fala no corpo, Deus não fala na alma. É no espírito. Por isso pessoas querem ouvir Deus, mas não conseguem ouvir. Por quê? Porque o espírito está tão fraco e mal alimentado que, gente, uma coisa fraca e mal alimentada não tem uma audição boa, não tem uma percepção boa. Né? A fé não está na alma. A fé está no espírito. É o único ingrediente que a alma não possui. Então ela não tem um poder de conectar-se ao espírito. Porque a fé não depende do que eu sinto. E a fé não depende do que eu vejo. Se eu estou num turbilhão de coisas, mas a minha fé me faz entender que Deus tem solução para aquilo, eu não vou viver pelo que eu sinto, mas pela minha convicção de fé.
Bacana, Entende? cara. A fé não tá na alma, porque a alma sente. E a fé tá muito além do sentir. Além do sentir. Tipo, eu tô numa situação muito, muito complicada, mas eu sei que é diferente. A fé não é pensamento positivo. Enquanto o pensamento positivo é, ai, vai dar certo, vai dar certo. A fé já deu. Não tenho que ficar desejando, é valendo, já deu, acabou. Certo? Então, quando eu me utilizo da fé, eu passo pelas situações em paz. Porque eu sei que elas são passageiras e o final vai ser bom. Então, pega a minha fé que está no meu espírito e cala a minha alma. O que o salmista fala? Tem um salmo que eu adoro, que o salmista fala assim, ó. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas em ti? Crê em Deus, que vai dar solução e salvação pra gente. O cara tá tendo uma DR com a alma dele. Ele tá sentindo, ele falou, ô alma, te cala, fica calada, para, porque Deus vai dar solução pra gente. Por que tá assim agoniada, alma? E cara, eu tenho tanta DR com a minha alma, gente, porque eu sou ansioso, porque eu sou agoniado, porque eu fico preocupado, porque a gente é assim. Boleto, todo mês, boleto. Meu pai agora vai sobrar dinheiro com esse monte de boleto. Gastei demais o cartão de crédito. Eu fico apavorado, falo, meu Deus. Eu falo, alma, te cala, porque Deus sempre dá um jeito pra gente. É verdade. Deus sempre dá uma solução, cala a boca. Isso é muito real, que tu acabou de Sempre, falar. cara. Então a gente tem que falar, alma, por que tu tá assim abatido, ó, minha alma? Palhaçada, patifaria. Te aquieta agora. Porque Deus sempre entra em cena. Quando eu faço isso, tô ativando meu espírito, tá no meu... A fé no meu espírito, né? Aí eu consigo subjugar a alma. Aí minha vida é mais equilibrada. E aí com todo esse assunto que a gente abordou, eu queria voltar para o começo, onde a gente deu início, né? Sobre o perigo da religião na construção do eu. É, porque quando entra espírito, a gente associa logo a religião, né? Porque assim, eu só posso me mover espiritualmente se eu for religioso. E é um perigo muito grande, porque, cara, o que é a religião? É uma invenção de homens para explicar um Deus que não tem explicação. Literalmente. Religião é uma invenção de homens para explicar um Deus que não tem explicação. E o que é a religiosidade? São os recursos que a religião utiliza para aproximar as pessoas de Deus. Então, como eu não bebo isso, não como aquilo, não uso essa roupa, não uso esse acessório, não sei o quê, então isso é a minha religiosidade. E por causa dela, eu acabo me aproximando mais de Deus, como se Deus fosse ligar para essas coisas, gente. Mas aí o principal, né, não domina, que a língua é falar mal dos outros. O comportamento, a postura, entendeu? A postura, isso serve para mim. Cara, serve pra mim também, que às vezes eu sou católico, eu tô ali comungando, eu tô ali vivendo o propósito de Deus. Ah, na hora que fulano você tá bem, rapaz, tu nem sabe. Aí tu, ponto, já dá ouvido ali pras coisas pecaminosas. E abrir um parêntese pra isso, tá? Pra você ver que nós estamos numa luta já até desigual. Porque entendo, o que tem que prevalecer? Alma ou espírito? O que tem que prevalecer é o espírito. Porque nele também é a melhor versão. Sim. O espírito é, cara, não fala agora, cara, espera, cara, te cala. É o anjinho cara, do bem, né? O anjinho. Bah! O espírito é a porção de Deus em nós. Porque é onde Deus comunica conosco. Então, se você vive por ele, cara, você vive bem. Só que acontece, vamos usar até a fofoca como exemplo. O cérebro ama a fofoca. Ele procura a fofoca. Porque eu sou fofoqueiro? Não. Porque pro cérebro, ele é alimentado de novas conexões. Fofoca é novidade. O fulano pressionou na TV. Não sei o quê. Menino separou. Olha que palhaçada, gastou um dinheiro pro casamento. É verdade. E para, olha por quê? Porque a novidade é atrativa demais. O cérebro ama fofocar. Ama fofocar. Ele ama ouvir a fofoca. E para ele é uma forma de se alimentar de novas conexões e funcionar bem. Só que aqui entra a nossa luta. O meu cérebro, que é a minha mente, movido pela minha alma, faz o meu corpo ir atrás das coisas e perguntar. Aí entra o meu espírito, te cala. Fulano, não sei, não quero saber e pra mim não interessa. Dentro de mim, meu Deus, como eu quero saber, meu pai. É uma briga, né? Que é uma puxa. Mas como eu quero que o meu espírito cresça, não, gente, pra mim melhor vai acrescentar, vai somar pra mim? Não, não vai. Cara, e esse comportamento é um comportamento de espírito alimentado.
que deve ser um comportamento cristão. Então, quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, Mais de Deus nós temos. mais de Deus nós temos. E mais com Deus nós parecemos. Amém. Eu creio. Sabe? Aí falando de religião essa invenção de homens que quer explicar um Deus que não tem explicação, complica todo o meio de campo, cara. Porque as pessoas agem como se... Eu acho isso muito doido, porque assim, o alvo de todo mundo é o céu. E para essa eu vou ter condomínios. Condomínio dos católicos, condomínio dos batistas, condomínio dos presbiterianos, condomínio dos metodistas, condomínio não sei o quê. Então a gente vai chegar lá, tu é o quê? Ai, na terra eu fui da Assembleia. Então vai cá tá pra cá. Tu é o quê? Quadrangular, pra cá. Tu é o quê? Era católico. Praticante? Então vai pra fundo da fila. Tu era não sei o quê. Aí vai, como se fosse dessas coisas. Como se Deus estivesse ligando pras placas e pras religiões. O que ele quer saber como é que você está vivendo o que ele te deixou como ordem para ser vivido. Como? Entenda uma coisa, cara. As pessoas imaginam que esse ser espiritual é que vai impactar o mundo. Né? Ser espiritual que grita glória e fala aleluia e tem um versículo a cada 10 palavras que ele fala. Isso vai impactar? Cara, isso não impacta. O que impacta é o modo de tratar as pessoas. Perfeito. Isso revela Cristo na gente. Isso revela quem é Cristo na gente. Não é o quão bonito que eu falo, ou a aparência que eu tenho. É o modo que eu trato as pessoas as impacta para saberem se eu tenho um Cristo em mim ou não. E isso está longe da religião, entendeu? Porque a religião é extremamente voltada para essas questões da aparência, da religiosidade, do isso, daquilo. Uma pessoa religiosa é complicada porque ela não quer conversar, ela quer discutir. A verdade dela é absoluta, ela já tem algo concreto na cabeça dela do discutir. Que ela pensa que é. E ela recorre ao embasamento dela, não. Está na Bíblia e pronto, acabou. Creio que está na Bíblia. Mas você interpretou a Bíblia? Porque também está na Bíblia para meter a espada bem ali. Também... Era o que a gente falava, né, amigo? Ainda agora, a Bíblia, ela tem várias formas de ser interpretada. Cada versículo, cada capítulo. A palavra de Deus se renova, cara. O tempo todo. Sabe? Deus tem os princípios dele, os valores, que ele não vai abrir mão disso com nada e com ninguém. Pronto, acabou. Agora, cara, tem coisas que são muito engessadas pela religião, sabe? E o pior é que cada vez mais as pessoas religiosas, elas se encegueram por um líder X espiritual e dele vem todas as respostas que elas precisam, mas elas não procuram na fonte. Cara, a fonte está bem aqui para mim, para você, a Bíblia está bem aqui, então me deixe ser um estudioso dessa Bíblia, porque aqui está a fonte que eu preciso. Só que todo mundo está extremamente acomodado em só receber a comida mastigada. Exatamente. Em vez de ler onde está lá as respostas verdadeiras e absolutas, eles olham um vídeo de um religioso, olham uma mensagem, ele que tá certo. Mas peraí, deixa eu estudar um pouco da Bíblia, que eu já até salientei isso com você, né? Que meu sonho é poder ler a Bíblia toda, ainda não consegui, já li uma parte, mas eu queria poder ler a Bíblia toda. Eu acho que antes de partir dessa vida, eu quero poder realizar esse sonho mais do que qualquer outro. Ler, entender e interpretar a Bíblia da maneira cuja eu possa estar mais perto de Deus. E cara, essa interpretação dada por Deus, ela que é a válida. Porque assim, as pessoas abraçam muito as suas interpretações. E isso que é o mal da religião, vamos entrar nisso. Sim. Que me incomoda muito pra caramba. Quando a religião, ela usa a Bíblia pros meus benefícios, mas também usa pra acusar o que quer que seja. Vou dar um exemplo, tá? Apontar, né? Eu sou amigo de um grande produtor musical, produtor dos maiores nomes da música gospel. Dos maiores. Assim, ele produz os maiores. E uma vez eu tava, né, com ele, a gente conversando, então chegou uma cantora famosa, tal, que ele produzia as músicas dele, não sei o quê. Aí ela chegou e falou, olha, fulano, e pra produzir essa aqui, produz um preço bom, pensa aí que é pra obra de Deus, é pro reino de Deus, então coloca um preço que a gente consiga, né, assim, uma coisa, pensa com carinho, porque é pra Deus e tal. Aí ele, tá, eu vou ver. Nessa hora que a gente tava lá, que eu tava presente nesse dia, tocou o telefone do agente e tal, que acompanhava ela, né?
E era alguém para formalizar um convite para ela ir num lugar. E ela cobrava para ir nos lugares, tipo assim, vou lá e vou cantar meia hora, uma hora, era 40 mil. Né? Então a pessoa falou 40 mil. Só que a pessoa que ligou falou: olha, a gente não tem como pagar esse valor todo. Tá? Ela falou: pô, então a gente não vai. Se não tem como pagar, como é que a gente vai? Não tem como, esse é o valor, fulano, acabou. Tá vendo como é que é, cara? Aí eu parei, eu olhei, eu falei: mas é pra obra de Deus. Pense com carinho, faça um preço melhor, irmã. E ela: olha, não, mas a Bíblia fala que trabalhador é digno no seu salário. Eu falei: mas a mesma Bíblia fala de graça receber e de graça dai. Quem te deu o dom que você tem? Perfeito. Cara, ela ficou aquela: é difícil conversar com pessoas que não entendem. Falando: é difícil conversar com pessoas que não querem entender, meu bem. É por isso que eu acho que tem sim que ter essas pessoas como você dentro da igreja para poder de alguma forma estar mostrando a palavra de Deus como ela tem que ser mostrada. Simples assim, sabe? Simples assim. E aquilo simples. Eu olhei e falei: cara, um tapa de luva. Gente que usa pra caramba os versos bíblicos dentro daquilo que lhe favorece. Mas os outros versos que não favorecem, eu não uso. Todo trabalhador é digno do seu salário, por isso eu cobro tanto. Tá. Mas e o que a Bíblia fala sobre de graça receber e de graça dai? Sobre Deus sustentar a sua obra, sobre Deus prover o que você precisa. Ou você não quer viver somente do que Deus pode providenciar? Você quer outras coisas mais, né? Porque o dinheiro fornece, então seja claro. Não vamos misturar a obra de Deus com o reino de Deus. Tem que ser verdadeiro, né? Eu tenho minhas continhas para pagar. Fala a verdade. Cara, as minhas continhas para pagar, Deus nunca vai deixar eu passar necessidade nem vergonha. Verdade, amigo. Só que o que eu quero não é só pagar as minhas continhas. Eu quero comprar as coisas mais caras e quero fazer viagens boas. Então eu cobro tanto. Então estamos entendidos. Não vem falar com essa história que é porque a Bíblia fala. Porque a Bíblia fala tanta coisa, meu irmão, que você deixou de falar. Verdade. Já tô revoltado, me desculpa. Fala tanta coisa que você deixou de falar, porque isso me incomoda muito, cara. Muito. Me incomoda muito que as pessoas, o fardo que as pessoas lançam, e tem muita gente hoje com Deus, não por amor, mas por medo. Medo do inferno, medo da pobreza, medo da miséria, e não sabe o que é se relacionar com Deus por amor, mas é só por medo. Sabe? Isso me incomoda. Com medo de ir pro inferno. Demais. Vou pro inferno. Com medo de ir pro inferno, com medo de ficar pobre, com medo de não prosperar, com medo de um monte de coisa, mas não por amor. Eu ouvi alguém falar, isso me tocou muito. A pessoa falou assim, se eu chegasse e falasse hoje agora, Igor, olha, é o seguinte, gente, tudo que a gente ouviu sobre essa história de Deus e Bíblia e prática e não sei o quê, isso tudo é balela. Você pode viver o que você quiser, que nada vai acontecer com você. Já viu o caos que ia ser esse mundo? Aí se a pessoa fala, mas agora então me deixe que eu vou experimentar. Nunca esteve com Deus. Essa nunca esteve com Deus. Porque quem esteve, olha, cara, se é mentira ou não, eu prefiro ficar como eu estou e ver como eu estou. Por quê? Porque me faz bem em tudo. Essa sabe o que é estar com Deus. Então quando a pessoa se dispersa, agora eu vou ficar translocado. Nunca esteve por amor. Nunca. Só por conveniência. Ou pra mostrar pros outros. É o que tu acabou de falar, né? Por aparência, né? Por aparência. Cara, isso... Conveniência, aparência, entre outros fatores. E até a igreja, cara, acaba... Ela tem, assim... Quando eu falo igreja, entenda, há uma diferença entre instituição religiosa e igreja. Igreja é a noiva de Cristo. Não composta por pessoas perfeitas, mas composta por pessoas inconformadas que querem mudar todo dia. Elas sabem que não são 100%, mas não se conformam em ser como são. Ponto. Perfeito. Essa é a igreja. A instituição religiosa muitas vezes tem em sua formação a igreja, que é a pessoa que pensa assim, que age assim. Mas em muito também não tem. Então, quando eu falo em igreja, eu tenho muito cuidado, porque a instituição religiosa, que eu não quero falar mal da igreja, que não, claro. Falar mal da noiva é ter problema com o noivo. E Deus me livre ter problema com Jesus, que é o noivo. Deus me livre. Entendeu? Fala da instituição religiosa. Ela tem, assim, uma tara por alguns assuntos e despreza outros. Né? Eu queria poder passar contigo aqui a noite toda, porque a gente sabe que tem muito assunto a ser abordado, inclusive que a gente conversou ali no Confidencial. Mas o nosso tempo acabou. Sério? Passou já, ultrapassou. Caraca, tava tão bom. Tava muito bom, foi muito bom. Com a linguagem do maranhense, foi muito massa.
Cara, tem que voltar. Porque tem muita bagaceira pra falar. Tem muita coisa. E, inclusive, coisas que a gente sabe que são polêmicas. Muito. E que eu quero entrar nesse assunto mesmo, porque é importante. Mas a gente vai ter um próximo lá em São Paulo. Pode ter certeza. Combinado, cara. Combinado. Nosso podcast lá em São Paulo que vai existir, né? Pra gente poder captar também pessoas de outros cantos do Brasil. Espero ter colaborado contigo aqui, falado coisas importantes e assim, relevantes para ouvir, para colocar em prática. Espero muito poder ter feito diferença de alguma forma. Você fez, com certeza. Foi tão gostoso que eu não olhei o tempo passar. Nem eu, já estão me falando aqui no ouvido, Igor, já tem 1h30 e eu nem sabia que já tinha passado. Meu Deus, gente. Eu falei demais. Foi muito bom. Não é que você falou, é porque o assunto foi gostoso. O assunto fluiu. Desmistificar algumas coisas, né? Muito importante. E para concluir, eu queria que tu deixasse alguma mensagem, seja ela qual for. Deixa uma mensagem que você acha que você precisa passar para o nosso público. Fale do seu Instagram, fale das suas redes sociais, venda seu peixe. Cara, @Bolishark, todo mundo que quiser, @Bolishark, BOLISHARK. Você me encontra por lá. Acho que o recado que eu mais quero dar é uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração. Eu estava andando muito preocupado com coisas, muito preocupado em resolver, em ser, em fazer, em alcançar, em conquistar, em crescer. Eu estava extremamente preocupado e aflito com coisas. E estava trazendo isso muito para Deus. E Deus falou comigo uma coisa muito particular. Cara, se ocupa em se encher de mim, que o resto acontece. Amém. Então, o que eu digo para você que me ouve é, de todas as preocupações que você tem, não há nada que Deus não possa fazer, não há nada que Deus não possa operar, e não há nada que Ele não possa resolver. Então, de verdade, se enche dele, que todo o resto acontece. Amém, amigo. Muito obrigado. Muito eu que obrigado agradeço. por você ter aceitado esse convite. Cara, foi de Deus. Obrigado. Por Deus ter te colocado na minha vida. Oh, meu Deus, obrigado. Tá? Obrigado. Que a gente possa só cada vez mais estar mais perto, falando mais de Deus, podendo desmistificar algumas coisas, você trazendo da sua religião, né? Eu trazendo da minha, mas a gente podendo unir as forças em busca de uma única verdade que é absoluta, que é Deus sobre todas as coisas. Ponto. Rapaz, foi... Eu até me calo, que não tá nada pra falar. Não. Galera, muito obrigado. Uma boa tarde. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa semana. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho do YouTube e de seguir a gente no Instagram. Forte abraço. Tchau, gente.